Olá, bom dia. Como nós estamos? Estamos bem, né? Eu acredito que sim. Hoje nós vamos dar continuidade da aula sobre sistema digestório, certo? Qual a finalidade? Qual é a finalidade do sistema digestório? Tipo de digestões: digestão mecânica e digestão química. A digestão mecânica quebra a física dos alimentos através da mastigação e dos movimentos peristaltíticos. A digestão química, transformação das moléculas mais complexas em moléculas mais simples através da ação de sucos digestórios que contêm enzimas. Nós vamos ver aqui a digestão mecânica e a digestão química. Na digestão mecânica, quais são os órgãos, né, e o que a gente faz com ela? A língua, os dentes, movimentos peristaltíticos. E já na digestão química, é os sucos digestórios. A maioria dos sucos digestórios contém enzimas digestivas, proteínas capazes de digerir determinado tipo de alimento. Aí vocês estão vendo aqui o suco gástrico produzido no estômago, a bile produzido no fígado, o suco endérico produzido no intestino. Esses são os 3 tipos de sucos gástricos que nós produzimos. Que o suco gástrico é produzido no estômago, né? Já a bile é produzido no fígado e o suco endérico é produzido no intestino. Aqui tem os sucos digestórios, certo? Por onde é produzido, local onde atua e quais enzimas que contém. Tipo a saliva, né? Onde ela é produzida? Nas glândulas salivares. Local onde ela atua? Na boca. Quais enzimas contém? Amilase salivar. O suco gástrico, ele é produzido no estômago, ele atua no estômago e as enzimas que ele contém é a pepsina. O suco endérico, ele é produzido no intestino delgado, é localizado, ele atua, né, aliás, no intestino delgado mesmo, e contém as enzimas sacárase, lactase e maltase. Já o suco pancreático, ele é produzido no pâncreas, ele atua no intestino delgado e as enzimas que ele contém são tripepsina, amilase e a lipase. E a bile, né, ele é produzido no fígado, ele atua no intestino delgado e não tem enzimas. Ele é o único que não tem enzimas. A introdução, sistema digestório. Trato digestório, quais são os órgãos? A boca, a faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e o ânus. Tudo isso aqui faz parte do sistema digestório. Nós também temos os órgãos acessoriais, que são os dentes, línguas, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Aqui tem o tubo digestório e os órgãos anexos. No tubo digestório, o que é que tem no tubo digestório? Quais são os órgãos? A boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Quais são os órgãos acessoriais? Língua, dentes, glândulas salivares, fígado e pâncreas. Aqui nós podemos ver, né, por dentro, como é o fígado, onde ele se localiza, né, o fígado, a vesícula biliar, o duodeno, o pâncreas, o estômago, o esôfago, o estômago, o baço, o pâncreas, que eu já tinha falado, intestino delgado, intestino grosso, o reto e o ânus, as glândulas salivares e as glândulas partidárias.
Nessa figura aqui também nós vemos todos aonde se localiza tudo, né? A cavidade oral, a cavidade bucal. Vocês podem ver todas as partes também. Quais são as funções? Aproveitamento de substâncias alimentares, mantém os processos vitais. Isso é a função do sistema digestório. É o aproveitamento de substâncias alimentares, mantendo processos vitais. A transformação mecânica e química das macromoléculas alimentares em moléculas de tamanho e formas adequadas para serem absorvidas pelo intestino. Transporte de alimentos digeridos, águas e sais minerais, da luz intestinal para os capilares sanguíneos da mucosa do intestino. Eliminação dos resíduos alimentares não digeridos e não absorvidos juntamente com as células descamadas do trato gastrointestinal e substâncias secretas na luz do intestino. Os dentes auxiliam ao rompimento físico do alimento. A língua auxilia na mastigação e deglutição. Órgãos anexos produzem e armazenam secreções que passam para o trato gastrointestinal e auxilia na decomposição química. Trato gastrointestinal, tubo longo e sinuoso, mas mais ou menos de 10 milímetros, desde a extremidade celáfica até a caudal. Termos usuais que nós usamos: a mastigação, que é a desintegração parcial de alimentos, processo mecânico e químico. Deglutição, condução de alimentos através da faringe para o esôfago. Ingestão, introdução do alimento no esôfago. Digestão, desdobramento de alimentos em moléculas mais simples. E absorção, processo realizado pelos intestinos. Trato digestório, que é a boca. A boca, cavidade oral ou bucal, formado por lábios, limites anterior, superior e inferior, bochechas, limites laterais, extremidades pele e extremidade mucosa, palato duro, limites superiores anterior, palato mole, limite superior posterior, estrutura em forma de V, língua, limite inferior, transporte de alimentos e gosto. Aqui nós podemos ver os lábios, a língua, as bochechas, o palato mole e o palato duro. Aqui nós podemos ver por dentro. Cavidade bucal. Alimento é ingerido e preparado para a digestão, mastigação pelos dentes. A saliva facilita a formação do bolo alimentar. A deglutição e iniciação voluntariamente. Empurra o bolo para a faringe. A cavidade é dividida em duas partes, que é a vestíbulo da boca, espaço semelhante a uma fenda entre os dentes e a gengiva, e os lábios e as bochechas. E a cavidade própria da boca, o espaço entre os dentes, entre os arcos dentais. Trato digestivo. Vísceras ocais. Tubos compostos por 4 ou 5 camadas. Se estende da boca ao ânus. A serosa muscular longitudinal, muscular circular, submucosa e a mucosa. Trato digestivo faríngeo. Comunica-se com as vias nasal, respiratória e digestória. Tubo que se estende da boca ao esôfago. Apresenta paredes expressas devido ao volume dos músculos. Mucosa faríngea interna facilita a rápida passagem do alimento. O alimento passa por deglutição, facilitando pela saliva
dividida em 3 partes: parte nasal, posteriormente ao nariz e acima do palato mole. Se diferencia das outras partes por permanecer sempre aberta. Comunica-se anteriormente com as cavidades nasais. Na parede posterior encontra-se a nocila faringe, adenoide. Segunda parte, a parte oral. Estende-se do palato mole até o ósseo iódio. Em sua parede lateral encontra-se a toxila palatina. A terceira parte, que é a parte laríngea. Estende-se do osso iódio e a cartilagem glicose. De cada laringe encontra-se um recesso de periforme. Nós podemos ver aqui a cavidade nasal, né, a língua. Essa parte tá toda marcadinha aqui, ó. O esôfago, a tranqueia. 3 estágios da deglutição. Primeiro, voluntário. O bolo alimentar vai para a parte oral da faringe. O segundo, o faríngeo. Passagem involuntária pela faringe para o esôfago. E o terceiro, esofágico. Passagem involuntária pelo esôfago para o estômago. O esôfago. O que é que o esôfago é responsável por levar o alimento ao estômago? Ele liga a faringe até o estômago, localizado após a tranqueia. Porção cervical em contato com a tranqueia. Porção torácica passa por trás do brônquio esquerdo. Estômago. Órgão muscular responsável pela digestão dos alimentos. Local onde o alimento se instala por meio de válvulas. O bolo se mistura com o suco gástrico e se transforma em quimo. Leva o bolo para o intestino delgado. Sua capacidade é cerca de meio litro, dividida em 4 regiões: a cárdia, o fundo, o copo e o piloro. Intestino delgado. Inicia as etapas finais da digestão. São adicionadas substâncias produzidas por órgãos próximos, o pâncreas e o fígado. Ocorre a observação dos nutrientes provenientes do quimo, que é digerido. Dividido em duodeno, jejum e ileão. O duodeno, parte superior ou primeira porção, origina-se no piloro e estende-se até o colo da vesícula biliar. Parte descendente ou segunda porção é desperonizada e encontrada a chegada dos 2 ductos. Ducto coledório e ducto pancreático. Provém da vesícula biliar e do fígado, a bile. Provém dos pâncreas, suco pancreático. Parte horizontal ou terceira porção e parte ascendente ou quarta porção. O jejum, continuação do duodeno, recebe esse nome porque sempre que é aberto que se apresenta vazio. O lago mais ou menos de 4 centímetros, parede expressa mais váscula e de cor mais forte do que o ilhéu. O ilhéu, o último segmento, recebe esse nome por sua relação com o osso iliático. Estreito, túnicas mais finas e menos vascularizadas, que é jejum. Distalmente, o ilhéu desemboca no intestino grosso, num orifício que recebe o nome de ósteo ileocecal. Intestino grosso.
Ocorre a digestão na água e nas secreções produzidas durante o processo digestório. As glândulas localizadas nesse intestino secram um muco sobre as fezes. As bactérias realizam a indigestão dos restos não dirigidos pelo estômago, dividido em seco e apêndice, colo ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, reto e o ânus. O reto e o ânus. Reto, porção final do intestino grosso, continuidade do colo sigmoide. E o ânus, local por onde se expele os restos não digeridos ou não absorvidos pelo corpo. E aqui terminamos a nossa aula, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Mas qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Lembrando que sexta-feira iremos entregar as avaliações, né, do primeiro bimestre. E a partir da semana que vem já vamos estar passando as revisões, algumas revisões, porque nós já vamos dar início às atividades avaliativas, ou seja, as provas bimestrais do segundo bimestre. Então, não deixem de pegar suas notas e não deixem de fazer as atividades. Beijo, que Deus abençoe a todos nós.